Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo certo? Estamos começando mais um Dando a Real comigo, Leandro Demori, aqui na nossa TV Brasil. A partir de agora, a gente vai saber um pouco mais sobre as mentes que alimentam e movimentam as redes, a política e a vida dos brasileiros. Estão preparados? Estão preparadas? Então vamos embora que o nosso programa já vai começar. Ela deixou a família de cabelo em pé quando largou o trabalho numa das maiores empresas do país para se dedicar integralmente às questões raciais, de gênero e de raça. Psicóloga, escritora, ativista e cofundadora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, eleita pela revista The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade, autora dos livros O Pacto da Branquitude e Cidadania em Preto e Branco, que conscientizam sobre o problema do racismo no Brasil. Cida Bento, muito obrigado. Olá. É uma honra ter você aqui. Estávamos ansiosos. Aliás, cancelamos uma gravação por conta das emergências climáticas, né? Você vê como isso já está interferindo na nossa vida, né? Exatamente. Caiu o mundo em São Paulo, parou tudo, cancela tudo. Aliás, 2 vezes que a gente estava gravando aqui, caiu a luz, o gerador, tudo, em 2 momentos diferentes. É um desafio grande de a gente ver como lidar com essa cidade agora, né? Com o mundo, né? Mas São Paulo é um desafio. Exato. Aliás, tem um termo chamado racismo climático, que tem relação com a conversa que a gente vai ter aqui, né? Sim, tem. Cira, eu queria começar com uma pergunta bem básica. O que é o Pacto da Branquitude? É uma coisa que muita gente já ouviu falar, já viu em rede social, já viu em debates. Você queria que a gente colocasse a bola no centro, começando com isso. Então, eu falo pacto narcísico da branquitude, mas é esse conceito de fortalecimento entre iguais, de assegurar os interesses dos iguais. É um pacto não combinado, mas as pessoas brancas asseguram outras pessoas brancas nos espaços de poder, onde tem dinheiro. Então, elas vão criando estruturas para se manter dessa maneira, que em qualquer instituição brasileira a liderança é eminente, branca e masculina. Nós estamos vendo uma mudança na questão de gênero, a chegada de mulheres, mas em geral também mulher branca. Mulheres brancas. Então, o conceito de pacto da branquitude é mesmo esse, de um pacto não combinado, mas que as pessoas em qualquer lugar, elas buscam assegurar que os seus iguais permaneçam, né, nesses lugares. Elas ignoram, né, que esses lugares vêm num país que tem pouco mais de 500 anos e quase 400 foi de escravidão. Então, esses 400 anos fazem com que o grupo branco tenha uma herança simbólica, né, como ele é representado, e concreta. Então, esses lugares de hoje têm a ver com 4 séculos. Claro. E 4 séculos de muita dor e sangue para os negros, claro, indígenas. Mas as pessoas também ignoram isso. Então é como se os brancos estivessem nesses lugares apenas por competência. É como se fosse o curso natural das coisas. As pessoas não necessariamente param para pensar nisso. Exato. Mas é naturalizado que, obviamente, quem vai ocupar aquele espaço é um homem branco, ou agora, mais recentemente, uma mulher, mas também uma mulher branca. Você escreveu e já falou algumas vezes que os brancos no Brasil não se veem como descendentes de escravocratas. Você acabou de falar, né? Na verdade, a nossa abolição, se a gente vai ver, até no ensino da história, muitas vezes, né? Já mudou muito, não é mais assim, mas eu lembro quando eu era aluno lá na escola, lá atrás, a maneira como a gente absorve a história em relação à abolição, por exemplo, parece que se apertou um botão no Brasil, do dia para a noite não existia mais escravidão, né? Exatamente. Então, na verdade, esse tempo de escravidão, depois da assim chamada abolição, ele permaneceu no Brasil quase da mesma maneira como era durante décadas ainda. Então, exatamente, a nossa percepção histórica de escravidão parece que acabou há 300 anos, mas na verdade foi ontem, né? Exatamente, pouco mais de 100 anos, né? E você pega aqui toda a riqueza construída, quer dizer, todo o trabalho de construção do Brasil,
É só você fazer um passeio turístico, você vai ver a mão negra em Paraty, em tudo quanto é canto, nas igrejas. Mas isso é representado como um lugar de branco. Uma vez construído, muitas vezes ele nem entrou, como quando você produz um carro, mas você não consegue comprar. E tem uma herança mesmo, é muito importante isso, porque muitos dos lugares ocupados por brancos hoje, a maneira como o branco está na sociedade, o negro, o indígena, tem a ver com esses quase 4 séculos de escravidão e com o que hoje continua acontecendo, que é a exclusão de negros e de indígenas, de quilombolas, de lugares de poder, né? E aí você vê grandes autoridades, às vezes, dizendo: não temos mulheres preparadas para esses lugares. Não tem negros preparados. Eu sempre tenho a perguntar, eu vejo certos homens brancos em lugares de poder que talvez para carregar o currículo dele precisa de um carrinho, de tanta coisa que ele tem, e ele só contribui para o Brasil andar para trás. Mas o conceito de não estar preparado para comandar instituições, para ciências, ele é associado a negro, quilombola, indígenas, mulheres. Claro. Claro, para você preencher vagas, por exemplo, em empresas, sempre tem aquela discussão. Você não acha alguém qualificado que seja uma pessoa negra para. E muitas vezes você vê o debate interno nas empresas e você olha para o lado, para os seus colegas, o que tem de branco medíocre fazendo coisa o dia inteiro. É um negócio inacreditável, E né? isso foi um marco na minha vida, porque eu fui executiva de recursos humanos, né? Essa é uma área que eu gosto demais, psicologia organizacional, e era muito marcante. Como quando você começa um processo seletivo, você começa às vezes com 100 pessoas, você vai finalizar com 5. Raramente você chega com homens, mulheres negras nesses lugares. E se chegar, não será essa pessoa escolhida a depender dos lugares do que aquela pessoa, aquele profissional teria que trabalhar, entendeu? Então, este processo é muito interessante. Ele me deu uma aguda consciência de como é que as instituições faziam para reservar certos lugares sempre para determinados grupos. Às vezes, um gerente de auditoria, ele nem conhece o candidato, mas quando ele tem 5 candidatos, ele vai confiar, né? Ele tem 5 para escolher que estão mais ou menos com a mesma escolaridade, mesma experiência e tal. Ele vai escolher aquele mais parecido com ele. Entendeu? Mais parecido com ele e com todos os outros líderes de organizações. Então, por isso que eu chamo de pacto narcísico, no conceito de narciso. Você se vê no outro, né? Você se vê no outro de uma maneira muito interessada, entendeu? Racionalmente é bom ter pessoas brancas como eu, claro, mas emocionalmente, afetivamente, é com elas que eu me sinto melhor, porque elas são do mesmo nível que eu, sabe? É meu interesse quando eu olho uma dada instituição, uma determinada instituição, e eu posso pensar uma universidade, a USP, Getúlio Vargas, que meu filho já tem meio que um lugar lá assegurado. Agora, que é isso de ação afirmativa para negros? Claro. Então, a universidade não é só para alunos como meu filho, minha filha, mas agora tem cotas para negros, indígenas, quilombolas, que é isso agora? Então, é como pensar a sociedade para você e para os seus iguais, entendeu? Essa questão das cotas nas universidades, o que bateu mesmo foi isso, né? Parece uma questão de competição mesmo, né? Falar, poxa, agora eu vou ter que dividir, o meu filho vai ter que competir com mais essa galera ainda, porque parecia que o futuro estava garantido para muita gente ali, né? O meu primeiro texto sobre cotas nas faculdades foi justamente há uns 20 anos atrás, foi porque apareceu uma matéria na Folha de São Paulo que era assim: e os nossos 19 milhões de jovens brancos?
O habitual seria o que se ouve. E os nossos jovens que também estão disputando, e não é certo ter cotas, mas naquela matéria estava nossos jovens brancos, nomeado. E aí eu falei, nossa, isso aqui vale a pena olhar para essa questão, né? Quer dizer, o desconforto de uma mudança de lugar, de quem pensa o Brasil, de quem lidera o Brasil, de quem é representado como mais bonito, mais competente, do cabelo bom e tal. O desconforto que vinha daí, né? Então, achei muito interessante. Eu me lembro de ter escrito do desconforto daquela galera em lugares de liderança que estavam incomodados de não ter mais 100% das cotas para eles e seus iguais, né? Eu escrevi sobre isso na época. Era quase a gênese do racismo reverso, essa história, né? Como você encara, por exemplo, eu nasci, me criei no sul do Brasil, onde tem um contingente enorme de europeus que foram colonizar aquela zona, né? Que até hoje tem muito pouca consciência também de zonas indígenas que já eram altamente povoadas. Ainda tem um mito da colonização italiana e alemã, que se chegou em lugares que era mata, que não tinha nada, onde as terras não tinham dono, e nada mais falso do que isso, mas isso ainda é passado de geração para geração. A história nos museus locais é contada assim também. Na minha cidade natal, por exemplo, tem um museu municipal que é basicamente o Museu da Colonização, com ferramentas de trabalhar na agricultura, aquela coisa toda. E aí tem uma ideia corrente, que é o seguinte: bom, toda a branquitude ela acaba sendo beneficiada, que seja por inércia, você não precisa fazer nada para isso, né? Porque eu não vou ser perseguido numa loja de departamento se eu estiver provando coisas, diferentemente, se eu sair correndo na rua, eu não vou tomar um tiro nas costas. Então, eu não preciso me declarar branco para me beneficiar. É por inércia mesmo, né? E aí, esses filhos e netos e bisnetos de imigrantes europeus, que em boa medida também foram submetidos lá, os seus bisavós, a sofrimentos da época do Brasil colônia e império, que também não tiveram vida fácil, digamos assim, né? Como se abre a conversa sobre racismo com essas pessoas? Porque, eventualmente, um bisneto de um italiano pobre que migrou para o Brasil vai dizer, não, mas eu não sou bisneto de escravocratas, porque o meu avô, de fato, não detinha pessoas escravizadas, né? Ele não possuía contingente de pessoas escravizadas. Essas pessoas usam, muitas vezes, esse discurso para se apartar da discussão do racismo no Brasil. Para dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. O bisneto lá do português que estava no Rio de Janeiro no século XIX, XVIII, tudo bem, ele podia ter o seu contingente de pessoas escravizadas. Mas eu aqui do Sul não tenho. E aí a conversa, ela fica quase interditada. Você já se deparou com esse tipo de argumento em debates? O tempo inteiro. E como funciona essa conversa? É porque, exatamente, as pessoas brancas, elas não aprendem que elas ocupam esses lugares, né, de poder, de científicos, de vanguarda, como uma herança de 4 séculos deste país. Isso é interpretado como mérito. O sistema meritocrático as coloca nesse lugar. Eu vou lançar de novo meu livro agora em Paris, dia 13 de junho, né? Mas quando eu vou para a Europa, eu sempre fico atenta aos jovens brancos, porque eles ficam muito desconfortáveis com as cotas, e aí vai com aquela questão, porque esse assistencialismo está sendo injusto, porque ele não sabe da história. Os jovens brancos europeus. Os jovens brancos europeus e os jovens brancos brasileiros. Entendeu? Então, para eles, não é justo. É uma cota assistencialista. Ele não vê quanto esses segmentos negros, indígenas, quilombolas foram expropriados durante 4 séculos. E a escravidão no Brasil, ela foi muito cruel, foi de marcar as pessoas com ferro. Entendeu? Então, é preciso trazer para eles mesmo essa herança. Cara, foi meu antepassado que fez isso. Né? Então, por isso que eu começo o livro com a história do meu filho, porque ele disse, mas não vou na escola mais, né? O professor de história está falando de escravidão. Eu falei, ué, ele é racista? Ele falou, não. Né? Mas os amigos dele, aí eu morava em Santana, ele falou, a gente chega no cruzamento lá do semáforo e tem negros pedindo, né, dinheiro nos carros, limpando
o para-brisa, e ele falou, você é descendente, que nem eles, de escravos, né? E aquilo me tocou muito, né? Do amiguinho dele, da mesma idade, na época acho que o Daniel tinha ali uns 10 anos. Eu fiquei muito atormentada. E no outro dia, eu fiz a coisa perfeita que eu acho que ela começou a me ajudar a ver como eu ia lidar com esse tema. Eu botei dois papéis na parede. O que é que os negros fizeram no Brasil? O que é que os brancos fizeram em 4 séculos? Vamos ver quem tem que ter vergonha. Quem levantou o país? Quem levantou o país? O que os negros vieram fazer aqui? Trabalhar, fizeram o quê? E o que os brancos... Vejam o que foi 4 séculos de escravidão. Quem tem que ter vergonha? Se é que a gente tem que ter vergonha da história, né? Do que nossos antepassados fizeram, quem é que tem que ter? Então, isso me ajudou muito a pensar como é que eu ia lidar com situações recorrentes, que é essa. Eu não fui escravizada, meu avô, meu bisavô não foi escravizador, não foi escravocrata, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você herda. Você tem preferência nas escolhas, nas empresas, em qualquer lugar. São os seus iguais que estão nestes lugares e se sentem contemplados quando alguém como você entra para aquela corporação, para aquela organização. E concretamente também. Isso significa economicamente também. O grupo... Você tem muitas pessoas brancas pobres, entendeu? Mas todos os que estão nos lugares privilegiados, vamos dizer, os grandes, os ricos brasileiros, deve ser 99% pessoas brancas. Isso é resultado de uma história. Não é só o sistema meritocrático que faz aqueles espertos serem tão ricos. Claro. Né? Então, saber disso para os nossos jovens brancos, para os nossos jovens negros, quilombola, para as nossas meninas, ajuda a pensar por que a ação afirmativa é imprescindível, né? Porque as empresas têm que fazer esse tipo de trabalho, porque as universidades têm que ter cotas, entendeu? Porque a polícia não pode seguir assassinando pessoas negras, aquilo que você falou, né? Quer dizer, às vezes o cara está de costa e depois, né, ele é assassinado e depois se diz, tinha uma troca de tiros e tal. Reagiu, claro. Como que o pessoal recebe o seu livro e a sua produção intelectual na Europa? Os europeus, no geral, não assim as pessoas iniciadas no assunto, né? Mas o público em geral, eles conseguem enxergar a história dessa maneira? O mal que a tradição europeia... Que a colonização causou no Brasil? Tem uma consciência em relação a isso? Eu lancei em Paris em 2024. Foi uma experiência muito boa. Tinham pessoas sentadas no chão, porque não coube as pessoas em todas as... Eu fui em Bruxelas, Lyon e Paris. Foi muito interessante. Foi uma reflexão que incomodava as pessoas. Você via que a pessoa, né, ela nunca se pensou desse jeito. Esse é o grande desafio quando você está trabalhando numa empresa ou numa escola. A pessoa não se pensou dessa maneira. E ela não pensa o outro desta maneira. Ela pensa o outro no degrau de baixo, inferior. Ela vai fazer algo para ajudá-lo, mas ela não se vê tendo a ver com essa história. Trazer as pessoas para essa história é o que tem que ser feito. E tem que ser feito porque nada será resolvido só os negros de um lado, só os indígenas, só quilombolas. Não. Temos que estar todos num cenário de solução deste problema criado por... né? Nessa condição toda de escravidão, ontem e hoje, né? Então, um trabalho dentro de instituição faz nascer essas questões. Por que eu estou sendo prejudicado? Porque há vagas para trainee negros. Você tem que falar sobre isso. E é muito interessante que, apesar dos desconfortos, a organização onde eu trabalho, o CERT, deve ser a que mais trabalhou com brancos. Né? Porque trabalha por dentro da instituição, dentro do movimento sindical, dentro das escolas, dentro das empresas. Eu acho muito interessante que você tenha uma verdadeira possibilidade de
de conversar com isso, de acompanhar a reação das pessoas, né? A reação das instituições e ver que a mudança é possível. Eu observo isso. Tem avanços de recursos, mas ela vai acontecendo, onde quer que esteja, né? As pessoas... É só se deparar com a sua história que você vai ver que, sim, você tem uma herança. Mesmo que você seja pobre, você tem uma herança de 4 séculos que abre muitos caminhos para você, né? Essa mudança, ela passa por muitos lugares e um deles é a escola. Você trata muito disso também. A gente teve um caso esse ano no Brasil, ano passado, acho que foi com a filha da atriz Samara Filippo, caso de racismo na escola. E você defendeu publicamente que as meninas não fossem punidas. Eu queria entender esse raciocínio e como isso leva a esse tipo de educação que a gente está falando. Adultos cometendo atos racistas, obviamente, vão ser punidos, até porque agora a gente, felizmente, tem lei no Brasil. Mas no caso de crianças, qual é o caminho? Por que você defendeu isso e qual o caminho que se escolhe para fazer essa... Eu não defendi que elas não fossem punidas, até porque elas já tinham buscado o judiciário, enfim, elas já tinham feito isso. Mas eu defendi que elas não fossem expulsas. Que elas permanecessem na escola, porque eu acho que a escola tem o que aprender com isso. Então, acho muito importante, tanto as meninas quanto a escola, entender como é que se deu aquele fato, como é que se construiu aquele fato. Porque essa experiência é interrompida, as meninas brancas e as meninas negras não veem isso ser digerido num processo, lidado num processo, não há um impacto, muitas vezes, que deveria acontecer na instituição. Ela tem que entender quais sinais ela não viu ao longo do tempo que mostrariam que ia dar nisso aqui, né? Porque... Não acontece do nada, né? Não acontece do nada. Então, a instituição, a escola, o posto de saúde, enfim, a corporação, a empresa, ela precisa entender. E se tem uma coisa que acontece é o seguinte, e aí eu já vi acontecer em vários lugares, num grande supermercado, teve um caso de discriminação. Eu já vi vários, né? E em 15 minutos some a pessoa que cometeu o ato discriminatório. Ele é dispensado, vai para casa, ninguém sabe direito o nome, não sei quem era. Para pagar aquilo. Aquilo é tratado como se fosse uma coisa exterior àquela instituição, porque aquela instituição não é racista. Cara, não é isso. Esse cara fez isso aqui dentro dessa instituição. Então, tem coisas para você mudar, aprender, discutir, mas principalmente alterar nessa instituição para que não ocorra de novo. Então, tirar a pessoa da instituição não me parece... Claro, não sou eu que cuido daquele caso, mas tirar me parece que oportuniza para a instituição, às vezes, um silêncio que não é bom para quem fica permanece incomodado, inquieto, desconfortável, mas é aquele silêncio horrível. E a pessoa que parte da instituição, ela leva a história para um outro lugar onde isso também não será tratado, né? Isso fica uma cripta. Ninguém aprende nada, no fim das contas, né? Você parece que resolveu, mas... Não. Então, acho que a instituição tem que encarar isso. No caso dessa conversa necessária, a partir de casos concretos também, que nos ensinam porque a gente vê a coisa acontecendo, né? Tem uma questão no Brasil, a gente vive num momento, como se diz, polarizado. As pessoas estão muito... parece que você comprou um pacote, tudo que está dentro daquele pacote serve, o que está fora não serve. E aí, nesse pacote, a gente vê as questões raciais, muitas vezes, ditas da boca de pessoas que se consideram mais conservadoras ou de direita, ou, enfim, mais de extrema-direita, que a questão racial é uma questão da esquerda. Então, a pessoa não vai se envolver com aquilo a priori porque ela vê uma bandeirinha escrita em cima, é esquerda, né? Isso vale para quase tudo que se relaciona a direitos humanos. Então, a questão LGBT também é uma questão da esquerda, a questão racial é uma questão da esquerda. E aí, eu estava estudando para a gente fazer essa conversa e lembrei do caso dos Panteras Negras dos Estados Unidos, que em um determinado momento histórico, eles se uniram a brancos pobres do Sul e particularmente a um grupo
que tinha uma herança cultural ali, que inclusive usavam a bandeira dos confederados, que foram os maiores escravistas nos Estados Unidos nas fazendas de algodão. Mas os Panteras Negras entenderam que aquilo era aceitável da maneira como eles estavam usando, porque eles faziam também a luta antirracista, esses brancos pobres do Sul. Isso parece um modelo interessante para a gente aplicar nessa ideia de se fazer uma conversa na sociedade, não simplesmente em algum momento se falar, não, mas se você usar essa bandeira, então você não está junto com essa luta. Faz sentido ou fazia sentido na época nos Estados Unidos? Você vê alguma semelhança com o que acontece no Brasil hoje? Eu sempre penso que você deve trazer esse fato em qualquer circunstância. Entendeu? Então, que você não diz assim, é dessa religião aqui, eu não vou falar, não adianta, porque eles são racistas. Tá. Não. A igreja continua, né? Está espalhada pelo país, tem que sentar junto, tem que ver, tem que mudar o que quer que seja. Então, eu acho que a democracia, às vezes, pode ser chata. Dá trabalho? Dá trabalho, mas ela é fundamental, entendeu? Há que ter legislação para cuidar disso, há que ter pressão social dos grupos prejudicados para enfrentar isso e há que ter muita conversa, e ela não é sozinha, não é só o grupo de negros, só as mulheres, só os indígenas, cada um cuidando como se fosse o seu problema e um outro grupo totalmente separado. Eu penso que os diálogos têm que ocorrer em todos os espaços, além da utilização da lei, porque racismo é crime, claro, imprescritível, inafiançável, né? Então, o uso da lei, a pressão, todas as normativas que a gente tem, mas o diálogo faz parte disso. Enfrentar o que as instituições não aceitam neste ou naquele grupo, né? É muito importante, porque ao pensar que negro, indígena, mulher não estão nos lugares de inferioridade, você também tem que se recolocar. O grande desafio de trabalhar esse tema é isso, entendeu? Porque as pessoas brancas, que são as incluídas, por isso também não tem como você dizer assim, não vou discutir com brancos. Se for as escolas, o ministro é branco, os secretários de educação são brancos. Essa questão estará colocada, entendeu? Se for universidade, se for empresário, se for judiciário, se for executivo, essa questão está sempre colocada. Os incluídos são brancos, então eles sempre são parte da conversa, porque em algum momento decisões são tomadas num programa, por exemplo, de ação afirmativa. E quem vai tomar, quem estará com a caneta na mão, é uma pessoa branca. Então, se ela não faz parte de quem discute isso dentro da escola, dentro da instituição, ela não vai compreender que esse programa tem que avançar, que tem que ter recursos, que tem que ter pessoas. Então, nenhum trabalho numa instituição vale a pena, vai para frente, se a liderança da instituição não reserva tempo, entendeu? Para sentar e aprender. Com a chegada do Trump nos Estados Unidos, várias empresas aproveitaram para descontinuar programas de inclusão e pareceu um momento de tirar o véu da hipocrisia. Parecia que estavam todo mundo fazendo só ou por pressão social, ou por pressão da lei, ou para mostrar que era bonito, mas não parecia efetivo, porque a partir do momento que o Trump chega lá, os caras, o Google, Facebook, todo mundo olha e fala, então não precisa mais, agora a gente não... Isso é relevante do ponto de vista prático? Você acha que é só um discurso? Você já nota que isso está começando a prejudicar os programas? Já chegou no Brasil? Vai chegar? Te preocupa? Como é que está esse momento? Eu costumo falar que quem estava seriamente nessa questão continuará. Mas tinha muita gente que tocava essa agenda porque era uma política que foi decidida pela instituição. Tá. Porque o investidor estava exigindo, porque ele estava sendo pressionado, né, pelos movimentos sociais, de que aquela instituição tinha que ter aquela agenda também. Então, eu acho que isso acontece, está acontecendo no Brasil, sim, eu vejo o recuo de grandes corporações, e não só... Já tem acontecido, já tem casos. Já sim, mas também tem aquelas que vêm e dizem, nós vamos continuar com essa pauta.
né? Eu já estive com organizações que falaram não vai diminuir nada, mas a gente não vai fazer publicidade sobre isso. Nós vamos baixar a bola, mas o programa continua. Eu já vi vários tipos de posições. Agora, é como tudo na história, né? Que você vem, aí tem um ciclo, cai, volta de novo. Então, a pressão social vai ter que ser mais forte daqui para frente. Os grupos têm que, de novo, sentar e conversar. Se eu tenho uma aliança de extrema-direita, há que se ter alianças democráticas, alianças que pensem a sociedade como um lugar para todos. Há que se ter essa... E isso aí os movimentos sociais têm que fazer, entendeu? Tem que fazer, há que se pegar de novo a legislação, há que se pressionar os parlamentares, enfim. É uma luta que não para nunca, mas eu acho que ela faz parte da democracia. Te surpreendeu esses movimentos? Porque em algum momento você achou que esse jogo estava ganho, no sentido de que todas as empresas tinham consciência de que tinham que atuar dessa maneira, mesmo as que ainda não atuavam? Ou você nunca se enganou com isso e nunca achou que o jogo estava ganho nesse sentido? Eu nunca achei que o jogo estava ganho. E não acho agora que o jogo foi perdido. Entendeu? Porque é inescapável a democracia, sabe? Como é que você vai construir corporações, um executivo, um legislativo, um judiciário, um bloco de empresas que sejam bolhas brancas numa sociedade diversa. Se a sociedade brasileira ela é majoritariamente feminina, numericamente, e negra, você deixar esses dois segmentos sempre oprimidos, você está criando vamos dizer, um barril de pólvora, entendeu? Para todos, inclusive para você. Porque não tem como. Primeiro que esses grupos não aceitam, né? Então, a pressão é crescente sobre isso. Então, eu não pensava que a gente tinha ganhado. Eu acho que a luta democrática ela é mesmo difícil. E não penso agora que a gente perdeu, só penso que a gente tem que pensar, tem que encontrar estratégias para lidar com isso. Nessas grandes discussões que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, principalmente empurradas aí por rede social e algoritmo, né? Muitas vezes engana a discussão na rede social, muitas vezes não é o que está acontecendo na rua, mas às vezes elas são muito semelhantes. Tem uma coisa que sempre, ou com muita frequência, é dito nessas conversas, principalmente em períodos eleitorais, de pessoas mais notadamente do campo progressista que falam que não conseguem admitir como pessoas LGBT votam na extrema-direita, não conseguem admitir por que negros votam na extrema-direita. E até tem uma lógica precisa ali, porque você está elegendo o seu opressor. Por que é que negros votam na extrema-direita, na sua visão? Não tem esse contexto amplo? Priorizam coisas do dia a dia, como pagar o boleto amanhã, assim, estão pressionadas por outras questões que não é só essa? Olhando para o Brasil... Ou essa frase faz sentido, primeiro? Ou você acha ela cruel, inclusive com as pessoas negras? Eu acho que interessa dizer isso. Eu vi um articulista poderoso de uma rede de TV dizendo, olha aí, agora que você vai aprender o que é ser identitário e não sei o quê, e isso é bom para os grupos identitários de mulher, de negro e tal, eu acho que é uma maneira do grupo que se sente ameaçado por toda essa diversidade que está dizendo os lugares sociais de pensar o Brasil não são só seus. Nós queremos pensar o Brasil também. Então, eu acho que tem uma expressão do desconforto aí. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte. Quando a gente saiu de um governo de esquerda, de extrema-direita, nós saímos por um triz. Mas quando você vai ver quem manteve o seu voto no governo mais progressista o tempo inteiro foi a população mais pobre e mais negra. Então, claro que pode ter, mas os negros... Tem negros que votam,
como brancos, como todos os outros grupos, mas quem segurou? Eu sempre sou grata à Bahia por isso. Mulheres negras. Não, e eu sou grata à Bahia por isso, entendeu? A Bahia segurou o Brasil nisso daí, nos votos, para que a gente não caísse de novo na extrema-direita. Então, ficou por um triz e alguém me disse, não, daqui a pouco agora, em 2026, nós vamos para a extrema-direita, todo mundo tem que ter dinheiro, buscar alguma coisa para poder segurar, porque vai para a extrema-direita. Não vai. Não vai. E tem uma coisa que meu filho fala, que eu acredito, que o que salva o Brasil desses lugares é a cultura. Onde você vive num país, se você vive num país que é bonito, que é rico, que tem uma cultura maravilhosa, eu sempre fico no carnaval olhando o Brasil inteiro, as diferentes maneiras de se brincar, de cantar, de dançar, que a corporeidade se manifesta, aquele espetáculo que são as escolas de samba, os grupos de axé. É como o Brasil se encontra numa cultura, em muitos momentos, numa cultura de alegria. Ela impede que você fique tão sisudo, tão raivoso, que você não busque preservar a continuidade dessa cultura. Então, quando meu filho fala, mãe, ele falou isso relacionado ao Vini Júnior, né? Que o desconforto das pessoas verem os jogadores negros dançando. Porque são homens, né? Mexem o quadril, né? E trazem a cultura ali quando eles estão comemorando. Ele falou, nessas questões todas há um desconforto com a cultura negra. Com a cultura negra, mas ao mesmo tempo ela atrai todos os grupos no Brasil, brancos, negros, gente mais rica, todo mundo... em algum momento se deixa levar por essa alegria que é o Brasil, não só eu trago isso não folclorizado, mas assim, uma das expressões da beleza da cultura brasileira que impede a gente de entrar na extrema, de mergulhar na crueldade, na dureza, na tristeza, na violência da extrema-direita. Então, ela vem crescendo, a gente tem que se movimentar. Nós vamos encontrar um jeito até lá e eu me mantenho absolutamente confiante nisso. A gente viu com então candidato falar que quilombolas eram pesados em arroba, né? Eu senti saudade da hipocrisia da política em determinado momento, porque não era tão aberto esse discurso, né? Parece que abriu uma porta, assim, difícil de fechar, Mas né? a extrema-direita, às vezes, faz muito abertamente. E é importante para as pessoas, para aquele momento em que determinados segmentos do país, na dúvida, tem que se lembrar disso. Do como ele trata os negros. O que é que o Trump está fazendo agora, né? Tudo que não é branco, principalmente, está exportando, está, como é que chama? Expulsando, perseguindo todos os programas que visam equidade. Não estou falando das outras coisas, estou falando só disso que a gente está conversando. Então, a extrema-direita é um lugar em que a população, como um todo, tem que se proteger, né? E a gente tem que pensar o que é que leva uma parte do nosso povo, uma parte nossa, minha, tua, de todos, a ainda escolher esse lado da dor, da raiva, da violência. A gente precisa, não é só lá nos Estados Unidos, é aqui no Brasil. Por que você acha que isso está acontecendo? Tem muitas coisas. Eu penso muito como psicóloga, né? A maneira como se utiliza e se usa as mazelas que as pessoas sofrem, que se busca soluções para essas pessoas, esses grandes... Eu não penso essa frase do Trump, América para nós, americanos, agora é nosso país de novo para nós, só para nós. Essa lógica de que, olha, fica sossegado aí que eu vou resolver sua vida.
né? Você está passando necessidade, você está sofrendo, está com problema de salário. Então, essa lógica, muitas vezes, essa extrema-direita populista, nacionalista, ela utiliza, né? E o sentimento de desamparo é de todos nós, né? Todos nós devemos saber o quanto somos desamparados, nos sentimos desamparados em muitos momentos. Então, em algum momento, chegam alguns que vão falar, vamos resolver tudo. Cida, a gente está chegando no final do programa, 2 perguntas para a gente fechar. Primeiro, né, você já citou isso, mas eu queria tentar entender um pouco melhor. Nessa briga, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa que é não relacionada, mas ela se explica muito também. Em Porto Alegre, no começo dos anos 2000, houve uma briga muito grande para se instalar ciclovias nas cidades. E o movimento da galera que andava de bike na época era todo mundo andando de bicicleta junto e trancando o trânsito, né? E as pessoas se incomodavam muito e as discussões eram, poxa, mas vocês estão o dia inteiro trancados no trânsito pelos carros. Qual é o problema de trancar o trânsito com bicicletas para você pedir ciclovias? Aquilo gerou discussões. Teve um caso gravíssimo de um senhor que pegou um carro e atropelou vários ciclistas, inclusive matou algumas pessoas, né? Uma das primeiras imagens, digamos assim, que viralizaram na internet na época. Foi um movimento de luta, de briga, de distensão, de avança, de volta. No fim das contas, a cidade hoje tem muito mais ciclovias do que tinha antes desse movimento. Mesmo, e eventualmente estão sendo usadas por pessoas que reclamavam do movimento então, ou até pelos seus filhos para andar de bicicleta no final de semana. Você nota isso também na luta antirracista, se você buscar na sua memória 20, 25, 30 anos atrás, mesmo com ganhos e perdas, estamos em um momento melhor hoje ou você acha que avançou muito pouco em relação a tudo, a toda a briga? Estamos num momento melhor hoje. Tá. Estou aqui falando contigo, mas se você vê os canais, os veículos de comunicação, você vê hoje muito mais pessoas negras. É importante, assim. Tá. É sim para nossas crianças verem pessoas negras naqueles lugares, mas para outras perspectivas serem colocadas, como essa das mulheres negras, que é o bem viver. Como é que você ressignifica um sistema tão cruel como o sistema capitalista, o neoliberalismo, entendeu? Recuperando o significado da vida, a alegria, a pergunta que você deveria se fazer sempre é: por que eu acordo de manhã todo dia, vou trabalhar para quê? Né? Recuperar o bem viver, como as marchas das mulheres negras que teve há 10 anos atrás e nós vamos ter em novembro agora de novo em Brasília. É neste conceito de boa relação com a natureza, de boa relação entre os humanos, então, e a recuperação do significado da vida, né? Que é profundamente revolucionário e ameaçador para um sistema que vive, que se sustenta no mal viver. Então, no meu entendimento, tudo está caminhando e de uma maneira cada vez mais ameaçadora para quem se sente perdendo território. Então, esta resposta que eu vejo hoje nos Estados Unidos, que não tem só um presidente, mas tem vários no entorno dele apoiando essas iniciativas, é o ressentimento de muitos daqueles que se veem perdendo espaço. É uma reação de medo, né? Uma reação de medo. Você ataca porque você se sente pressionado. Então, é ruim, mas nunca caminhamos tanto e temos muito a caminhar. E, na minha perspectiva, juntos nas instituições, em todo canto, sabe? Tem que estar com todos os, vamos dizer, as diferenças de visão de mundo, de história. A gente tem que encontrar o caminho para a construção de um Brasil onde caibam todos nós. Essa é minha perspectiva, é essa. Bom demais. Muito obrigado, Cida. Foi maravilhoso. Foi bom? Foi ótimo, foi ótimo.